Uma jovem foi encontrada em seu próprio apartamento e, a princípio, os detetives acharam que a solução desse caso era bastante óbvia. No entanto, algumas perguntas permaneceram sem resposta por várias décadas, até que uma reviravolta totalmente inesperada mudou o rumo da investigação e virou o caso de cabeça para baixo. No final das contas, eles conseguiram chegar à verdade completa, mas o desfecho foi bem diferente do que todos esperavam. Amigos, depois de assistir, recomendo que deem uma olhada no meu canal do Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo, sem censura. O link está na descrição. Andy Dodge nasceu em 21 de dezembro de 1977, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova da família e a única menina. Ela tinha 3 irmãos mais velhos. O pai dela servia no exército, por isso a família se mudava frequentemente entre diferentes estados. Esse estilo de vida era bastante difícil para a menina, pois ela sempre precisava trocar de escola e deixar os amigos para trás. Apesar disso, Andy mantinha um ótimo desempenho escolar e se dava bem com seus irmãos. Além disso, ela e os pais faziam trilhas regularmente. Desde pequena, a menina adorava passar tempo na natureza. Sua época favorita do ano era o Natal, pois ele chegava apenas alguns dias depois de seu aniversário. Normalmente, parentes de todo o país vinham visitá-los, e todos comemoravam os 2 feriados juntos. Quando o pai de Andy deixou o serviço militar, a família finalmente pôde se estabelecer em um só lugar. Eles se mudaram para o estado de Idaho e se estabeleceram em uma pequena cidade chamada Idaho Falls. Andy entrou na escola secundária local e rapidamente fez amigos. Graças ao seu bom desempenho, ela também ajudava outros alunos a melhorarem suas notas. Depois de terminar a escola em 1995, a jovem conseguiu um emprego em uma livraria local e alugou seu primeiro apartamento sozinha. No futuro, ela planejava ingressar na Universidade de Idaho, mas antes disso decidiu economizar um pouco de dinheiro. Graças a isso, ela comprou um carro novo, com o qual sonhava há muito tempo, e também passou mais tempo com sua família e amigos. No dia 12 de junho de 1996, quando Andy tinha 18 anos, ela foi visitar os pais. Pouco antes disso, a jovem havia brigado com a mãe, mas naquele dia elas fizeram as pazes e passaram um ótimo tempo juntas, depois do que Andy voltou para casa. Na manhã seguinte, a jovem deveria começar seu turno na livraria, porém ela nunca apareceu lá. Seu chefe tentou ligar para ela, mas Andy não atendeu o telefone. Isso foi bastante estranho, pois a jovem nunca havia faltado ao trabalho antes. No final, 2 de seus colegas decidiram ir até a casa da Andy para verificar se estava tudo bem com ela. Eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. Depois de esperar mais alguns minutos, os colegas decidiram verificar se a porta da frente estava trancada e puxaram a maçaneta. Para surpresa deles, ela estava aberta, então eles entraram e começaram a inspecionar o apartamento. A princípio, parecia que não havia ninguém lá, mas assim que olharam para o quarto, depararam-se com uma cena de partir o coração. Andy estava deitada no chão ao lado da cama, e havia uma enorme quantidade de sangue ao redor. Os colegas imediatamente correram para fora da casa e ligaram para a polícia. Os policiais começaram a examinar a cena do crime e desde os primeiros minutos ficou claro para eles que estavam lidando com um assassinato. A roupa íntima de Andy estava abaixada e sua camiseta rasgada. Também havia vários ferimentos pelo corpo, semelhantes a facadas. Tudo indicava que a vítima havia sido violentada e os peritos médicos confirmaram essa versão. Eles também coletaram material biológico do criminoso e encontraram fragmentos de pele sob as unhas de Andy. Além disso, os peritos criminais encontraram um fio de cabelo masculino na cena do crime, e todas essas evidências foram enviadas ao laboratório para análise. Os especialistas conseguiram obter o perfil de um homem desconhecido. No entanto, naquela época, o FBI ainda não possuía um banco de dados geral de DNA, então os policiais só podiam comparar essa amostra com suspeitos individuais. Os detetives conversaram com todos que conheciam Andy e pediram que fornecessem suas amostras de DNA. A jovem tinha um grupo de amigos bastante grande que gostava de passar o tempo às margens do rio local, já que em sua pequena cidade praticamente não havia opções de lazer. Além dos amigos, os policiais também interrogaram colegas de trabalho da jovem, assim como homens com antecedentes criminais que moravam nas proximidades. Ao todo, eles coletaram mais de 100 de amostras de DNA. Mas nenhuma delas coincidiu com o perfil do criminoso. Durante a investigação, eles também não conseguiram encontrar sequer um suspeito que se encaixasse no perfil do assassino. O problema era que, além do DNA, os detetives praticamente não tinham com o que trabalhar.
Andy não tinha inimigos e se dava muito bem com todos. Além disso, os policiais tinham pouca compreensão sobre as circunstâncias do próprio assassinato. Os peritos médicos conseguiram apenas determinar aproximadamente o horário da morte de Andy, estabelecendo um intervalo entre o final da noite e a manhã. Além disso, os investigadores não entendiam como o criminoso entrou no apartamento dela. Considerando que a porta não estava trancada e não havia sinais de arrombamento, eles analisavam duas hipóteses. Ou a garota, por algum motivo, deixou a porta aberta, ou ela conhecia o assassino e o deixou entrar no apartamento. Além disso, os policiais tendiam a acreditar na hipótese de que dois criminosos estavam envolvidos. Com base na natureza dos ferimentos sofridos pela vítima, eles admitiam que alguém poderia tê-la segurado enquanto o segundo criminoso a golpeava. No entanto, tudo isso permaneceu apenas no nível de hipóteses, já que a polícia não conseguia encontrar nenhum suspeito. Como resultado, a investigação se arrastou por muitos meses. A família de Andy estava frustrada com o fato de que o assassino ainda continuava em liberdade. Com o tempo, eles começaram a duvidar de que os detetives estivessem fazendo o esforço necessário para resolver o caso e os criticaram repetidamente por isso. Perdendo a esperança de que a polícia conseguiria chegar à verdade, a mãe de Andy começou a imprimir milhares de panfletos com informações sobre o caso e os distribuía por toda a cidade. A família da jovem também ofereceu uma recompensa de $5.000 por qualquer informação que ajudasse a encontrar o criminoso. Apesar de isso não ter levado a nenhum progresso, a pressão dos familiares de Andy e dos demais moradores da cidade fez com que a polícia reabrisse a investigação e revisse o caso praticamente do zero. Considerando que ainda não tinham nenhuma nova evidência, os detetives começaram a pensar em quem teria maior probabilidade de ter cometido esse crime. De todo o círculo de Andy, os policiais passaram a suspeitar de seu grupo de amigos, com quem ela passava bastante tempo. Eles começaram a investigar cada um deles novamente, mas isso não levou a lugar nenhum. No entanto, em breve, os policiais seriam surpreendidos por um acontecimento bastante inesperado. Em janeiro de 97, colegas de Nevada entraram em contato com eles e informaram que haviam prendido um homem chamado Benjamin por abuso de uma mulher com uso de faca. Os detetives imediatamente se interessaram por essa informação, pois Benjamin era um dos integrantes do grupo de amigos com quem Andy costumava passar o tempo. Além do fato de que o jovem se mudou para outro estado logo após o assassinato, as circunstâncias do ataque àquela mulher lembravam bastante os detalhes do assassinato de Andy. Os policiais foram até Nevada para conversar com ele. No entanto, Benjamin negou qualquer envolvimento nesse crime. Além disso, durante a conversa, ele afirmou que nem sabia que Andy havia sido violentada. Essa declaração levantou ainda mais perguntas, já que Benjamin era amigo da vítima e essa informação era conhecida desde o início. Isso foi noticiado nos jornais e falado nas notícias, então todo morador daquela pequena cidade sabia sobre esse caso. Apesar disso, Benjamin continuou negando seu envolvimento e concordou em fornecer sua amostra de DNA. Os peritos compararam com o perfil do criminoso e, para surpresa dos policiais, eles não coincidiram. Mesmo assim, os detetives não se apressaram em riscá-lo da lista de suspeitos. Como lembramos, eles inicialmente tinham uma teoria sobre vários criminosos, então consideraram que Benjamin poderia ter participado do assassinato, enquanto seu cúmplice teria abusado da vítima. Os policiais decidiram voltar a se concentrar naquele grupo de amigos do qual Andy e Benjamin faziam parte, especialmente em um jovem que o suspeito mencionou durante o interrogatório. O nome dele era Christopher e, segundo Benjamin, eles eram amigos próximos. Os detetives o chamaram para um interrogatório, mas o jovem negou qualquer envolvimento no assassinato. Ele também afirmou que não considera Benjamin culpado e não faz a menor ideia de quem matou Andy. Apesar disso, os policiais não se apressaram em acreditar em sua palavra e, alguns dias depois, chamaram Christopher para um segundo interrogatório. Eles continuaram fazendo várias perguntas sobre Benjamin e, no final das contas, o jovem admitiu que não descartava o envolvimento dele no assassinato. Para os detetives, essa declaração foi um avanço há muito esperado, não apenas porque agora eles tinham pelo menos alguma coisa contra Benjamin, mas também porque Christopher havia mudado seu depoimento. No entanto, ele continuava insistindo em sua inocência e os policiais tiveram que deixá-lo ir. Eles marcaram um novo interrogatório para alguns dias depois, mas o jovem não apareceu na delegacia. Os detetives foram até a casa dele, onde foram recebidos pela mãe do suspeito. Ela afirmou que Christopher entraria em contato com eles quando estivesse pronto para um novo interrogatório e que desta vez ele o faria na presença de um advogado. Para a polícia, tudo isso parecia como se o jovem estivesse tentando evitar conversar com eles e talvez até planejando fugir.
Por isso, eles decidiram prender Christopher com base no fato de que ele havia mudado seu depoimento. Depois de localizá-lo e levá-lo para a delegacia, os detetives começaram a interrogar o jovem novamente. Desta vez, eles realizaram com ele vários interrogatórios usando o polígrafo, e todos apresentaram resultados ambíguos, o que convenceu ainda mais os investigadores de seu envolvimento. No total, eles interrogaram Christopher por mais de 60 horas, com intervalos, e no final, ele começou a mudar seu depoimento. Se antes o jovem insistia que não tinha nenhuma relação com o assassinato, agora ele dizia que realmente esteve no apartamento de Andy naquela noite. Logo, ele afirmou que Benjamin estava com ele e que Christopher segurou a vítima enquanto o amigo a golpeava. Além disso, segundo o jovem, havia mais uma pessoa com eles daquele grupo de amigos, Jeremy, de 18 anos. A polícia prendeu esse rapaz, porém ele declarou ser inocente. A análise de DNA também mostrou que todas as amostras biológicas encontradas na cena do crime não pertencem a nenhum dos 3 suspeitos, apesar da confissão de Christopher. Como resultado, a polícia tinha apenas a confissão dele e nenhuma prova contra os outros 2 suspeitos. Assim, eles tiveram que retirar todas as acusações contra eles no caso de Andy e concentrar-se em Christopher. Nos anos seguintes, eles prepararam o caso para julgamento e em 98 começou o processo contra Christopher. Durante esse tempo, a polícia encontrou uma testemunha que ouviu Christopher falando com seu amigo sobre esse assassinato, e pelas palavras dele ficou claro que ele tinha alguma relação com o caso. No tribunal, também foram exibidos trechos dos interrogatórios dele, nos quais o jovem contava detalhes do assassinato com riqueza de detalhes. Em sua declaração final, Christopher disse que não era o monstro que todos viam nele, e pediu ao juiz que tivesse piedade dele. No final das contas, ele foi considerado culpado de ter participado do assassinato de Andy. O jovem recebeu uma pena mínima de 30 anos de prisão. Assim, Christopher foi cumprir sua sentença. No entanto, os familiares da vítima ainda tinham perguntas. Considerando que o DNA dos 3 suspeitos não coincidiu com as amostras encontradas na cena do crime, os pais de Andy se perguntavam quem havia abusado de sua filha e por que os outros 2 suspeitos escaparam da punição. Após o término do processo judicial, sua mãe fez essas perguntas à polícia repetidas vezes, mas nunca recebeu respostas satisfatórias. Os investigadores também não tomaram nenhuma medida para concluir o que haviam começado e a cada ano que passava, a família da vítima perdia cada vez mais a esperança de descobrir toda a verdade. Durante cerca de 8 anos, a mãe de Andy ia à delegacia quase todos os dias, exigindo que a investigação continuasse. Mas no final das contas, ela percebeu que isso não levaria a nada. Foi então que a mulher decidiu não contar mais com a polícia e começar sua própria investigação. Ela começou a vigiar os 2 suspeitos que continuavam em liberdade, na esperança de encontrar alguma pista. Além disso, a mulher procurava traficantes locais e perguntava se eles tinham ouvido algo sobre o caso. Certa vez, ela quase foi baleada quando entrou por engano em uma área perigosa. Isso continuou até 2009, quando a mulher encontrou uma organização que ajudava inocentes condenados e, para sua surpresa, descobriu que ninguém menos que Christopher também havia procurado essa organização. Ela decidiu entrar em contato com essa organização, o que se tornou o primeiro caso no estado em que parentes da vítima recorreram a eles. Depois, a mulher descobriu que Christopher já insistia em sua inocência há muitos anos, alegando que os policiais praticamente o forçaram a confessar sob pressão. A mãe de Andy, que durante todos esses anos tinha certeza do envolvimento dele, decidiu investigar mais a fundo e solicitou todas as gravações dos interrogatórios de Christopher. Ela começou a assistir todas as 60 horas, apesar da má qualidade da imagem e do som, tentando entender cada palavra. E quando a mulher terminou de assistir, ela estava em choque e furiosa. Com base nessas gravações, ela percebeu que Christopher não tinha nenhuma relação com o assassinato de sua filha. Durante a maior parte do interrogatório, ele negou sua culpa, mas depois os policiais praticamente o forçaram a dizer o que eles queriam ouvir. Nas gravações, era visível que o jovem não fazia a menor ideia do que os detetives estavam perguntando, mas eles continuaram exigindo que ele confessasse e literalmente diziam todos os fatos necessários que ele deveria repetir. Por exemplo, Christopher nem sequer sabia o endereço da vítima, mas os policiais o disseram e obrigaram o jovem a repetir. Ele também disse que o assassinato aconteceu na sala de estar, mas os investigadores o corrigiram e disseram que, na verdade, tudo aconteceu no quarto, e Christopher simplesmente repetiu o que eles disseram. Assim, a mãe de Andy concluiu que os detetives simplesmente levaram o jovem a um estado em que ele estava pronto para confessar qualquer coisa. Então ela entrou em contato com o novo advogado dele, que estava tentando conseguir a revisão do caso, e eles começaram a trabalhar juntos na busca pela verdade.
Nos anos seguintes, eles entraram em contato com outra organização, através da qual juízes ajudavam pessoas inocentemente condenadas, e começaram a reunir materiais para entrar com um recurso. Durante esse processo, o advogado de Christopher conversou com a mesma testemunha que supostamente ouviu o jovem confessar o assassinato em uma conversa com seu amigo. Descobriu-se que ela deu esse depoimento devido à pressão dos policiais, que na verdade a forçaram a mentir. Além disso, eles tinham em mãos gravações dos interrogatórios, a partir das quais era possível tirar uma conclusão inequívoca sobre o abuso de autoridade por parte dos policiais. No final das contas, eles entraram com um recurso e, em 2017, 19 anos após a condenação de Christopher, o juiz retirou dele as acusações de abuso, baseando-se na ausência de correspondência de DNA. Graças a isso, o homem obteve o direito de sair em liberdade, embora a acusação de assassinato ainda permanecesse contra ele. Quando o juiz leu sua decisão e Christopher se tornou oficialmente um homem livre, a mãe de Andy o abraçou e depois saiu com ele da sala do tribunal, segurando sua mão. No entanto, isso foi apenas o começo. Considerando que, do ponto de vista legal, Christopher ainda era considerado um assassino, tanto a mãe de Andy quanto ele próprio queriam corrigir isso. Naquela altura, praticamente todos os investigadores do departamento de polícia local já haviam sido substituídos, e o novo detetive-chefe também estava determinado a chegar à verdade. Juntos com Christopher e a mãe de Andy, eles continuaram trabalhando no caso, e agora toda a esperança deles estava no DNA. Naquela época, as ferramentas de análise haviam avançado significativamente e eles ainda tinham várias amostras do criminoso armazenadas no depósito. No entanto, a primeira tentativa não levou a nada. Os peritos analisaram novamente todas as amostras disponíveis, as compararam com o banco de dados, mas isso não os aproximou de encontrar o culpado. Em 2018, eles decidiram recorrer à empresa Parabon, que trabalhava com genealogia genética. Esse método permite encontrar correspondências de DNA do suspeito em bancos de dados públicos, onde milhões de pessoas enviam suas amostras para encontrar parentes ou saber mais sobre sua origem. Graças a isso, os especialistas podem localizar parentes do suspeito, mesmo os mais distantes, e então rastrear sua árvore genealógica até chegar à pessoa certa. No final das contas, os especialistas chegaram a um casal de idosos que tinha 6 descendentes do sexo masculino vivendo em Idaho na época do assassinato. Os policiais investigaram cada um deles, mas todos esses homens se mostraram não envolvidos no assassinato. Apesar disso, os detetives não pretendiam desistir e continuaram investigando a árvore genealógica deles. Em determinado momento, eles chegaram a um homem e começaram a verificar sua possível ligação com o caso. Todos os seus parentes e conhecidos rapidamente souberam que o homem era suspeito de assassinato, o que arruinou muito a sua vida. No entanto, os resultados da análise de DNA comprovaram sua inocência. 3 meses depois, os detetives descobriram que havia outro homem naquela família que se encaixava nos critérios do assassino. Um certo Brian Dripps, ex-militar e pai de 3 filhos. O motivo pelo qual ele escapou da atenção dos especialistas era bastante simples. Ainda na infância, o homem foi entregue para adoção, por isso vivia com outro sobrenome. Desta vez, os policiais decidiram agir com cautela, para não assustar o suspeito e evitar uma situação em que todos ao redor passassem a considerá-lo um assassino, como aconteceu com o homem anterior. Eles passaram a vigiar Brian e esperaram até que ele jogasse uma bituca de cigarro pela janela do carro. Os detetives recolheram a bituca e a levaram para o laboratório, onde os peritos extraíram uma amostra de DNA. O resultado mostrou uma correspondência completa com as amostras encontradas no corpo de Andy. Assim, mais de 20 anos após o assassinato, a polícia finalmente tinha o verdadeiro criminoso diante de si. Durante a investigação adicional, os detetives descobriram que, na época do assassinato de Andy, o homem morava literalmente em frente à casa dela, e os policiais chegaram até a conversar com ele. No entanto, ele não foi considerado suspeito. Eles também descobriram que sua ex-esposa o deixou porque ele usava substâncias proibidas. Com a correspondência de DNA em mãos, os policiais prenderam Brian e o levaram para interrogatório. Durante as 5 horas seguintes, ele negou qualquer envolvimento no assassinato de Andy. Mas no final das contas, os detetives lhe contaram sobre os resultados do exame de DNA. Ao ouvir isso, Brian ficou em silêncio e depois pediu para sair para fumar. Quando voltou, ele permaneceu calado por mais algum tempo e então disse: "Fui eu quem fez isso." Segundo o homem, naquela noite ele estava sob efeito de álcool e substâncias ilícitas, por isso mal tinha consciência e não se lembrava do que havia feito. Ele acrescentou que tinha lembranças fragmentadas de ter abusado da vítima, mas não conseguia se recordar de mais nada.
No final, Brian foi acusado de assassinato e Christopher finalmente foi oficialmente absolvido da acusação de assassino. A preparação para o julgamento de Brian se estendeu por vários anos e o processo só começou em fevereiro de 2021. O homem não retirou sua confissão e repetiu tudo o que havia contado aos detetives. Em sua defesa, ele afirmou que não planejava matar a vítima, apenas queria abusar dela. Como resultado, o homem foi condenado à prisão perpétua com direito a solicitar liberdade condicional após 20 anos. Assim, o caso de Andy finalmente foi solucionado. No entanto, essa história não terminou com a condenação do verdadeiro criminoso. Após ser libertado, Christopher enfrentou sérias dificuldades para voltar à vida normal. Ele dizia que a prisão o havia destruído e que não fazia a menor ideia do que fazer em liberdade depois de tantos anos. O homem perdeu várias décadas atrás das grades, e se adaptar à vida comum acabou sendo bastante difícil. Apesar disso, ele conseguiu um emprego, fez amigos e até se casou. O homem também conseguiu a aprovação de uma lei que obrigava o Estado a pagar indenização às pessoas inocentemente condenadas, e recebeu cerca de $1 milhão. Além disso, ele entrou com processos contra os detetives que o forçaram a confessar um crime que não cometeu, e o tribunal lhe concedeu uma indenização de $12 milhões. Assim, parecia que a vida de Christopher havia melhorado pelo menos um pouco, mas em 2023 tudo mudou. No início do ano, ele e a esposa decidiram se divorciar, e mais tarde a mulher morreu em um acidente de carro. 2 meses depois, Christopher se desentendeu com um lutador profissional de wrestling em uma festa no hotel, o que resultou em uma briga em que o lutador o atacou, e durante a confusão, Christopher bateu a cabeça na mesa. Algumas horas depois, ele morreu no hospital. Os policiais prenderam esse lutador e descobriram que ele era uma pessoa extremamente violenta que já havia causado várias brigas com consequências graves. No final, o homem foi preso sob acusação de assassinato e agora enfrenta uma possível pena de prisão. Apesar do fato de o caso de Andy ter sido resolvido, a polícia acabou destruindo a vida de um homem inocente, e apenas 6 anos após ser libertado da prisão, ele morreu. Vale também ressaltar que esse caso só pôde ser resolvido em grande parte graças à persistência da mãe de Andy, que lutou pela verdade por mais de 20 anos, apesar de todas as dificuldades e obstáculos. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes do mundo todo, sem censura. Obrigado por assistir.